Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane Pérez, sou a sua professora de Lei Orgânica do município. Nós vamos hoje trabalhar a Lei Orgânica de Guarulhos, para o concurso de Guarulhos, ok? Pessoal, você que já teve contato com o Constitucional, eu acho que fica mais tranquilo para a gente entender o que é uma lei orgânica. Você que não teve, não tem problema. A lei orgânica é como se fosse a Constituição de um município. Dá mais ou menos? Pense assim: nós temos a Constituição Federal, que regula todo o nosso território federal. Então, regula, é uma lei federal brasileira. Então, a Constituição Federal, ela regula para todo mundo. Nós temos as constituições estaduais. Então, por exemplo, a Constituição do Estado de São Paulo, que vai ter regras que vão ser aplicadas somente no Estado de São Paulo. E daí eu vou ter as leis orgânicas dos municípios. Cada município tem uma lei orgânica, tá? A lei orgânica é como se fosse uma constituição do município. Guarulhos tem a sua lei orgânica e o que nós iremos estudar aqui é a lei orgânica do município de Guarulhos. Na verdade, nós iremos ver alguns artigos específicos que caem no concurso de Guarulhos, né? Mas vamos dar uma olhadinha então nessa lei, vamos começar a olhar essa lei? Fique tranquilo que é um estudo muito mais de Ctrl+C e Ctrl+V, ou seja, de ler e decorar para a hora da prova, do que uma questão de aprender, tá? Professor, eu nunca li uma lei orgânica. Fica tranquilo, tá tudo bem. O que você precisa mais é memorizar mesmo, tá? A lei orgânica é uma lei bem batidinha, assim, com questão de memorização, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, eu tenho a lei orgânica do município de Guarulhos. O título que vai cair no concurso de vocês, que nós vamos estudar em aula, é da administração pública. E se você já teve constitucional alguma vez na vida, você vai lembrar que a própria Constituição traz esse título da administração pública, lá no artigo 37 da Constituição. Mas aqui não, aqui a gente vai olhar a administração pública do município de Guarulhos, ok? Então, da administração pública, e daí ela vai trazer o capítulo 2. Então, eu pulo o capítulo 1, não preciso ler ele, e vou ler o capítulo 2, da descentralização administrativa. Vamos ver o que essa lei diz, então? Olha lá, deixa eu achar aqui. O artigo 82 dessa lei. O artigo 82, ele traz a seguinte mandamento. Ele fala: o município, objetivando aproximar a administração dos contribuintes e descentralizar as decisões, deverá dividir-se em territorial e administrativamente, em administrações regionais, distritais ou subprefeituras, a serem criadas por iniciativa do Executivo, com aprovação do Legislativo, as quais não constituirão unidades orçamentárias autônomas. Primeira coisa aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha, vamos lembrar, se você já viu, ou vamos aprender o que é o poder executivo aqui na esfera municipal, porque a gente está falando do município de Guarulhos. O poder executivo aqui é exercido pelo prefeito. O prefeito é quem representa o executivo do município de Guarulhos. E o legislativo aqui é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é o legislativo do município de Guarulhos. Então, o que esse artigo 82 fala? O artigo 82 fala que vai existir um objetivo na parte administrativa. Ou seja, para ficar mais fácil de administrar o município de Guarulhos, vai poder ser descentralizada a parte de administrar. E essa descentralização, ela vai poder ser dividida em administrações regionais ou distritais, que é dividida por distritos, ou subprefeituras, não importa. Mas o que importa é que elas vão ser criadas pelo Poder Executivo, ou seja, por uma proposta do prefeito. Elas precisam ser por iniciativa de proposta do prefeito e elas precisam ser aprovadas pelo Legislativo. Lembrem-se que aí eu tenho os dois poderes se manifestando sobre uma questão, até porque é uma forma de controle, tá? As quais não vão constituir. Então, vamos dizer que o município de Guarulhos criou uma subprefeitura. O prefeito sugeriu, ou seja, o prefeito teve a iniciativa de falar: eu quero que tenha uma subprefeitura. A Câmara de Vereadores fala: ok, prefeito, vai ter uma subprefeitura. Só que essa subprefeitura,
ou se fosse um distrito, ou se fosse uma regional, eles não têm orçamento autônomo. O orçamento é da própria prefeitura, tá? É do próprio município. Então, eu faço uma descentralização administrativa, não financeira. Fechou? Pega isso, tá bom? Aí, pessoal, nós temos o artigo 83 da Lei Orgânica. O artigo 83 vai nos trazer que as regionais ou distritais, que é essas que nós estamos falando, né, que pode ser descentralizado da parte administrativa do município, da prefeitura, as regionais ou distritais serão criadas em áreas com população não inferior a 5% do total dos habitantes do município. Então, se eu for criar uma regional ou um distrito, uma região ou um distrito, eu preciso que essa região ou distrito tenha pelo menos, não pode ser inferior, então tem que ser pelo menos 5% do total dos habitantes do município de Guarulhos. Eu não sei quantos são os habitantes de Guarulhos, né? Tipo, não é minha cidade, não, e para saber lei orgânica eu não preciso saber a quantidade de cidadão, porque a prova não vai te exigir que você faça o cálculo e não vai te exigir que você saiba a quantidade de habitantes. A prova vai exigir que você saiba esse valorzinho aqui, ó, não inferior a 5%, ok? Então, não inferior a 5% do total dos habitantes do município. E terão por finalidade atender aos interesses e reivindicação dos munícipes, de modo a conferir maior eficiência ao serviço público. Já nota aí que eficiência é um princípio da administração pública, tá? É um princípio. O que acontece aqui, pessoal? Eu crio essas regionais ou esses distritos como uma forma de ser mais eficiente. De vez eu centralizar tudo na prefeitura e deixar um local só para todo mundo da cidade ir lá, eu faço esses subdistritos, subprefeituras ou distritos ou regiões e faço com que as pessoas vão até lá, porque está mais perto delas, tá? Normalmente esses distritos são quando é região contínua, tipo assim, não é bem na cidade, mas assim, tá quase indo fora. Eu não sei, aí vou falar uma coisa que talvez seja uma besteira, mas pode ser que ali próximo do aeroporto de Guarulhos seja um distrito, não sei, mas seria algo assim, seria algum lugar que fica na cidade, mas territorialmente fica um pouquinho distante. Então, para os munícipes irem até a prefeitura, complicaria, perderia eficiência. Então, eu faço esses distritos, ok? Fechou, pessoal? É só um exemplo, só para ter uma noção mais ou menos do que esse artigo quer dizer. O parágrafo único do artigo 83, ele fala o seguinte: as solicitações dos interessados, ressalvados os casos de emergência, serão atendidas na ordem cronológica de entrada, obviamente, no protocolo dos órgãos descentralizados. Então, tem uma ordem por data, né, cronológica. Quem fez um protocolo de um pedido no dia 1, vai ser atendido, vai ser analisado antes do que quem fez no dia 3, quem fez no dia 10 e assim por diante. Vai ser por forma cronológica, tá? Claro, ressalvados os casos de emergências, casos graves, casos que precisa já analisar de plano, porque é caso de emergência, vai passar na frente. Mas a exceção é os de emergência. O resto é por ordem cronológica, tá, pessoal? Esse aqui é com relação à solicitação dos interessados. Quem são os interessados? Os munícipes daquela região, daquele distrito daquela região, ok? E aí, que mais fala agora o próximo artigo? O artigo 84, pessoal, deixa eu abrir aqui. O artigo 84, ele fala o seguinte: as regionais terão todo o material, equipamento, sistema de manutenção, patrimônio e pessoal necessário para, dentro de si mesmas, atenderem às necessidades de sua região. Então, essas regionais serão descentralizadas da administração da prefeitura, serão descentralizadas, elas têm que ter equipamento, têm que ter sistema de manutenção. Ah, professora, mas a senhora falou lá no primeiro artigo que eles não tinham autonomia financeira, e não tem. O dinheiro não vai ser deles, vai ser da própria prefeitura. Mas a prefeitura tem que mandar para a regional esse material, equipamento, sistema de manutenção, pessoal necessário para
atender a necessidade daquela região. Não faz sentido eu montar um lugar que não tem orçamento próprio e não colocar esses equipamentos, manutenção, pessoas, assim por diante, tá? Então, isso é necessário. O artigo 85 da Lei Orgânica de Guarulhos vai falar o seguinte: os órgãos e entidades da administração direta e indireta terão protocolos próprios para receber requerimentos, pedidos e documentos referentes a assuntos afetos aos mesmos. Pessoal, aqui você precisaria ter um conhecimento um pouquinho de administração pública, de direito administrativo, no sentido de saber o que é administração direta e indireta. Eu vou te falar aqui por cima, né, porque não dá para ingressar nesse assunto de forma muito ampla, mas eu vou falar aqui por cima, ó. A administração direta, pessoal, é o próprio município, é os próprios órgãos dentro do município. A administração indireta são órgãos, são entidades que o município cria para ajudar. Quais são eles? Quais são elas, né? Porque a administração indireta são as autarquias, são as fundações, então são as autarquias, são as fundações, são as empresas públicas, e são as sociedades de economia mista. Essas pessoas, ou seja, essas entidades, elas são criadas pelo próprio município para ajudar o município, tá? Então, são autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. A diferença delas com os distritos, com as regionais ou outras questões, que elas não fazem parte da administração direta. Elas não são só uma descentralização de administração. Elas são pessoas autônomas. Então, a autarquia, a fundação, a empresa pública, a sociedade de economia mista tem orçamento próprio, tem orçamento financeiro, tem o próprio dinheiro, tá? Eu não sei em Guarulhos quem que trabalha com a parte de água e esgoto, mas aqui na minha cidade, eu sou de Sorocaba, é o SAI. O SAI é uma autarquia municipal, tá? Aí, provavelmente, vocês têm uma autarquia municipal que trata de água e esgoto, tá? Então, as autarquias, fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas têm dinheiro autônomo, elas têm financeiro delas, tá? Mas elas vão pertencer à administração pública. E o mais importante é que elas terão um protocolo próprio. Então, quando você vai pedir alguma coisa lá na autarquia que cuida da água da sua cidade, você não vai lá na prefeitura falar da autarquia que cuida da água na sua cidade. Você vai diretamente na autarquia, com um protocolo próprio, tá? E daí elas têm toda a autonomia para receber os requerimentos, pedidos e documentos referentes a assunto aos mesmos. Fechou? É isso, pessoal. E aí, no artigo 86, a Lei Orgânica de Guarulhos vai falar o seguinte: as obras e serviços eventualmente, eu gosto de reforçar essas palavras porque como as provas de município são Ctrl+C, Ctrl+V, eles mudam essas palavras. Às vezes eles só tiram essa palavra e você não lembra. Então por isso que eu gosto de reforçar quando é uma palavra que eu acredito que eles vão mudar, tá? Então, olha, as obras e serviços eventualmente executados pelas regionais e distritais, quer dizer que não é o ordinário, não é o comum, tá? O comum, quem vai administrar isso é a própria prefeitura, o próprio município, o próprio executivo do município. Mas aqui, quando tiver eventualmente as obras e serviços executados pelas regionais e distritais, estarão técnica e operacionalmente subordinados às respectivas secretarias municipais, as quais darão condições para o bom andamento dos trabalhos. Então, imagine o seguinte, vamos dizer que no distrito X, é um fictício, vamos dizer que no distrito X de Guarulhos resolve construir um posto público, um posto de saúde pública, né? Um posto de saúde municipal. Se esse distrito quer fazer parte de um posto de saúde municipal, ele vai ter que pedir para a secretaria do município, vai ter que pedir a verba, vai ter que pedir as condições para andamento dessa obra e serviço, depois para manter esse posto de saúde, ou seja, para manutenção desse serviço,
Tudo isso vai ter que ser feito pela Secretaria de Saúde, da Educação, dependendo do qual obra é feita, dependendo de qual serviço é prestado. Mas o importante aqui é que o distrito não mantém sozinho, ele não consegue, ele é só uma forma de administrar, de pedir, de receber a solicitação dos munícipes, de encaminhar a solicitação dos munícipes, de administrar aquela região mais próximo dos munícipes. Por exemplo, o distrito sabe que ali está precisando de um posto de saúde, então ele está mais próximo daquele bairro, daquele distrito. Agora, não tem como ele... e distrito não é sinônimo de bairro, tá? Toma cuidado com isso, porque bairro pode estar dentro de vários... um distrito pode ter vários bairros, tá? Mas eu falei bairro porque o bairro pode estar próximo, pode estar ali naquele distrito e o distrito vai ficar sabendo de qual é a necessidade daquele pessoal, daquele munícipes. E aí ele pode até sugerir, ele pode até falar para a secretaria, olha, precisa ser feita uma obra aqui para construir um posto de saúde. Mas quem vai fazer a parte operacional, quem vai fazer a parte de financeira vai ser a Secretaria Municipal correlacionada, né, que tiver naquela área, ok? A respectiva Secretaria Municipal. E aí, pessoal, nós temos o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos. O artigo 87, ele fala o seguinte: a administração municipal assegurará a participação de associações representativas no planejamento das atividades das regionais e distritais. Pessoal, a administração municipal assegurará a participação de associações representativas. Associação, deixa eu riscar aqui, ó. Associação, pessoal, é sempre um conjunto de pessoas. Associação são pessoas reunidas para lutar por um fim, para buscar um fim. E acontece aqui que a lei orgânica está te falando que a administração municipal assegurará a participação de associações representativas no planejamento das atividades das regionais distritais. Então, se eu tenho uma associação de bairro, por exemplo, uma associação que quer melhorias no bairro, quer uma iluminação pública, quer que a rua seja asfaltada, ela vai participar do planejamento daquela região ou daquele distrito. Tá? Então, a administração municipal vai assegurar isso, o município vai assegurar, a administração municipal, que é a principal, que é o executivo do município, vai assegurar que essas associações façam parte do planejamento regionais e distritais, ok? O artigo 88 dessa lei orgânica, ele fala o seguinte: os dirigentes das regionais e distritais serão nomeados por quem? Por quem? Que a gente falou lá atrás? Pelo prefeito. O prefeito é o chefe do poder executivo. É quem sugeriu a criação desse distrito e depois foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, ou seja, pelo Legislativo. Mas os dirigentes das regionais, ou seja, quem vai comandar a regional ou o distrito ou as distritais, serão nomeados pelo prefeito em comissão, aplicando-se aos mesmos, no que couber, as disposições relativas aos secretários municipais e responsáveis pelos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive quanto à delegação de atribuições. Pessoal, quer dizer que o prefeito que manda. Ele nomeia, ele manda e ele vai delegar atribuições para esse pessoal, tá bom? Só que olha lá, um detalhe importante. Esse cargo de dirigente das regionais ou do distrito é um cargo em comissão. Comissão, pessoal, quer dizer que não precisa ser funcionário público. Não precisa ser concursado, não entra por concurso. Entra por quê? Pelo quê? Nomeação do prefeito. O prefeito vai lá e fala, eu quero que o Zé seja o meu dirigente. Ok, tá? A lei orgânica autoriza que isso seja feito por nomeação. Não precisa ser por concurso público. A própria lei está autorizando, entendeu? Então, isso possibilita que o prefeito tanto nomeie como exonere. Ele coloca e ele pode tirar, ok? E lembre-se que ele vai ter as mesmas disposições, ou seja, vai ter as mesmas características, os mesmos direitos que os secretários municipais, secretário de saúde, secretário da educação e assim por diante, ok? E ainda que também, inclusive, quanto à delegação de atribuições. Aí, pessoal, nós vamos entrar numa parte interessante. Na verdade, eu vou
interromper aqui para a gente dar uma pausa, um intervalinho, porque daí você relê tudo que a gente acabou de falar. Lembre-se que eu falei que a prova nesse ponto é Ctrl+C e Ctrl+V, então é importante que você vá lá e releia para você fixar bem o conteúdo. E aí a gente volta falando no próximo bloco sobre servidores públicos, porque a lei, o concurso de vocês vai entrar agora na parte de servidor público. Daí a noção é a mesma. Se você já viu em constitucional, vai ser muito mais fácil, porque constitucional já te dá um norte sobre servidor público, tá? Mas aqui a gente já vê o servidor público do município de Guarulhos, que é onde você quer entrar. Então é importante que você leia especificamente, mesmo que você saiba constitucional, que você leia especificamente o servidor público do município de Guarulhos, ok? Nos vemos daqui a pouco no próximo bloco, pessoal. Eu espero vocês. Volta aqui, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Agente de Administração para o concurso IPREF, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos. Nós montamos o curso online completo. Essa aula é uma degustação para você, claro, ter uma ideia, ter uma noção de como funciona. E se você gostou, chegou até aqui, né? Continue, porque eu tenho um recado importante para você. Nós montamos o curso online preparatório. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Um curso online completo, focado, inclusive focado na banca, tá? VUNESP. Bom, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato. Vai receber os dados de acesso no seu e-mail e já começa a navegar na plataforma com a gente. Você também terá acesso ilimitado. Durante um ano, o curso fica válido para você acessar e serve como base, né? Esse curso acaba servindo como base para outros, tá? Você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma grande diferença, principalmente na parte de conhecimentos específicos. Material em PDF das aulas. Isso aqui é o seguinte, nós transformamos os slides dos professores que eles gravaram em PDF para complementar os seus estudos. E além de tudo isso, gente, você vai ter um baita de um bônus, que é a redação corrigida. Serão 2 redações corrigidas pela nossa professora especialista em redação, tá? Você tem aula de redação no curso, vale lembrar. E além disso, 2 redações corrigidas por nossa professora. Beleza? Show de bola? E olha só, promoção especial de lançamento. Ó, seguinte, de R$ 497, você não vai pagar isso, ok? Você vai pagar apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz, o que você paga com R$ 29,65, hein? Bom, aqui você pode adquirir o curso online preparatório para agente de administração e mudar a sua vida de uma vez por todas. Bom, então se você está a fim de começar os seus estudos, faz o seguinte. Clica no link que está abaixo aí do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, vai ter um botãozinho lá amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Se tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só chamar um dos nossos consultores que o pessoal tira a dúvida na hora para você. Ou você pode também chamar na central do WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Tá certo, galera? Show de bola? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fico te aguardando na plataforma, hein? Já clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie seus estudos para valer. Valeu, grande abraço e até mais.